Reações alérgicas na clínica estética, nos pacientes que você acompanha na sua clínica de estética. Esse é o assunto que será abordado hoje. Reação alérgica é uma intercorrência que eu vejo como uma das mais graves e uma das mais comuns, tanto na área de estética como em qualquer área de atuação dentro da saúde. Pois se você tem um know-how, uma capacidade técnica e material, você pode cortar o mal pela raiz. A gente sabe que não é a mais comum, geralmente as mais comuns são assimetria, dor, hiperemia, mas a reação alérgica, quando se diz em complicações, começa a ser a mais comum entre as outras. Só que é muito fácil você tratar uma reação alérgica, na maioria das vezes, se você é capacitado tecnicamente. Se você tem todo o material, todos os seus profissionais da clínica saibam como identificar. Você sabe identificar uma reação alérgica quando está realizando algum procedimento que seja bioestimulador, ácido hialurônico, toxina botulínica. A reação alérgica ela pode ser imediata ou como pode ser tardia. Mesmo sendo tardia, a responsabilidade continua sendo sua. Não é que o paciente saiu da clínica que a responsabilidade já acabou. A maioria das vezes acontece ali, imediato. Como? O paciente começa a apresentar hiperemia, fica o rosto vermelho. A região que você está fazendo o procedimento vermelho. Tem pruridos, coceiras, começa a ficar mais grosseira a pele, fica um pouquinho grossa. O paciente também, ele começa a relatar um pouco de desconforto respiratório, alguns casos um pouco mais grave. A gente sabe, é óbvio, que quando começa a ficar vermelho, inchado, o paciente muitas das vezes entra numa crise de ansiedade junto, mas você tem que ter capacidade para saber diferenciar o que é uma crise de ansiedade e o que é um ataque de espineia por uma reação alérgica, o que é dispneia profunda por uma reação alérgica. Então é muito importante. E primeiro passo, apresentou esses sintomas, esses sinais para o procedimento na mesma hora. Vai para o POP de intercorrências de reações alérgicas. Mais uma vez a importância de ter um POP sobre intercorrências. Do POP você vai para onde? Para sua sala, para sua maleta, para sua gaveta de emergência. Mais uma vez a importância de ter estruturado na sua clínica uma maleta, uma gaveta de emergência, uma sala de emergência. Eu falo muito nos grupos dos meus mentorados que deve-se cada vez mais aplicar o que está no POP e também cada vez mais deixar bem estruturada essa maleta. Essa maleta eu brinco, é igual seguro de carro, ninguém quer usar, mas se usar tem que ser o mais completo para que você resolva tudo e não tenha intercorrências e dor de cabeça, nem nos seus conselhos e nem judicialmente. A partir do momento que você tem um POP montado sobre reação alérgica, você sabe o que aplicar, qual a dosagem e se você pode ou não aplicar. Se você não puder por seu conselho, você tem que ter alguém na sua clínica com capacidade para realizar essa aplicação. E também saber se não está evoluindo corretamente, bom, está na hora da gente encaminhar para um centro de referência. E aí sim, você, no encaminhamento, o ideal é você acompanhar esse paciente junto e explicar para o profissional o que você fez e que você deu todo o suporte. O paciente estará muito mais acolhido, será muito mais seguro e terá muito mais confiança na sua clínica e em você como profissional. Contar uma situação que aconteceu aqui na clínica, que não é da área estética, mas eu mostro a importância de ter o POP e a gaveta e a sala de emergência. Uma paciente estava fazendo 5 sessões de Noripurum, ferritina baixa, precisava repor ferro. Paciente jovem, 17 anos, acompanhada da mãe. Em uma das sessões, na última, sendo que é o mesmo medicamento, ela apresentou uma reação anafilática. Começou com queda de pressão, a pressão dela foi para 5/3, começou com sudorese, palidez, começou a ficar ataque dispneica, e aí foi a hora que eu fui chamado no meu consultório e fui lá dar todo o suporte na nossa sala de emergência, junto com a gaveta de emergência, começamos a realizar medicamentos e, com isso, o paciente teve melhora e ficou em observação aqui durante 6 horas. Durante esse período, ele também apresentou diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, que também são sinais e sintomas importantes que podem acontecer numa reação alérgica. Às vezes todo mundo pensa que a reação alérgica é só coceira. Não, isso pode acontecer. Se eu libero o paciente imediatamente após ele sair da crise de alergia, iria apresentar isso em casa e eu não iria ver.
Como ele estava aqui dentro, eu consegui acompanhar ele durante 6 horas e dei mais um suporte para ele. Resumindo, o paciente depois de 6 horas, ela, né, junto com a mãe, saiu aqui da clínica, só elogios do atendimento, de todo o suporte, e com isso eu ganhei a confiança mais do paciente, da sua mãe, e eu tenho certeza que ela irá comentar isso com todo mundo, e da mesma forma que irá comentar que teve a reação alérgica, irá comentar o quão equipado e preparado é o meu instituto. Então, você que tem atendimento na área da estética, ou qualquer outra área, tem que saber como tratar essas intercorrências, principalmente alérgicas, para que você não deixe o paciente evoluir por uma insuficiência respiratória, por uma necessidade de intubação orotraqueal. Você é capacitado para fazer isso? Eu atuei durante 8 anos na área de urgência e emergência. Intubar é coisa de olho fechado para mim. Porém, você tem capacidade técnica, você pode realizar esse procedimento. Então, se você não pode, vamos cortar o mal pela raiz. Vamos evitar que o paciente evolua para um quadro mais grave, porque é raro acontecer intercorrência na área da estética. Mas quando acontece, pode desmoronar e acabar com uma carreira inteira de um profissional bem qualificado como você. Junto no grupo dos mentorados, eu troco muitas informações, eles sentem muito mais seguranças. Por quê? Eles têm a segurança da técnica bem realizada, dos POPs, que todos eles hoje têm dentro da clínica, e também de quando tem intercorrências de trocar experiências comigo, e com isso eles ficam muito mais seguros para poder realizar com eficácia, com excelência, a parte estética que é tão linda e tão bonita quando bem realizada, que melhora tanto a autoestima do paciente, o paciente sai fazendo bela propaganda do seu consultório, né? Pois o antes e depois geralmente é imediato, você já vê o antes e depois numa boca, num queixinho, mas quando a reação vem alérgica, é imediata a maioria das vezes. Se você não tratar, eles vão levar seu nome também lá para baixo. Então, fica a dica de você saber como realizar essa intervenção nessa intercorrência e estar preparado com POP, com gaveta, com sala de emergência. Não deixe de deixar o likezinho aqui nesse vídeo para nos incentivar a gravar e passar mais informações a vocês, essas trocas de experiência. Pega esse vídeo, compartilha aí para todos os seus colegas da área da estética, para ele também entender a importância que é ter um procedimento operacional padrão, uma sala de emergência ou uma gaveta de emergência num procedimento, numa intercorrência de reação alérgica. E com isso, que nós vamos gravar muitos mais vídeos aqui dentro do canal da Inar, para você, profissional da estética, tenha mais segurança e que realize com mais excelência e eficácia o seu atendimento. Grande abraço!